Então, na primeira apresentação, nós falamos sobre a gestão falamos sobre o software, o ERP na sua íntegra, não é? É um sistema bastante robusto, com bastante módulo, mas não obstante de ser robusto, ainda há muito espaço, né, para melhoria na medida, né? Aquilo que o cliente precisar implementar, a gente faz o levantamento, não é? E a implementação dessa implementação é feita, não é? Na medida do cliente. Agora, eu vou me focar um pouquinho mais com relação à gestão a gestão aí da parte financeira, né, das empresas públicas, que tem sido uma dor de cabeça muito grande com os órgãos expensivo, né, expansão, né, pública. Quase muito poucas instituições do Estado têm sido aprovado, né? E sabemos que o GAI tem deixado aí uma série de recomendações a nível desses órgãos, né, após a expansão, no sentido de começarem a informatizar, né, aí as suas tarefas de forma, não é, a facilitar bastante a gestão das contas correntes, não é? E, acima de tudo, poder preservar os documentos de suporte àquilo que é a dívida de um determinado cliente, tá bom? Então, essa parte da gestão do cliente, né, ela está formada por vários submódulos, não é? Vou colocar aqui em português, estava em inglês. O primeiro módulo, né, é fornecedor. Aqui a gente cadastra todos os nossos fornecedores, não é? Aqui nós conseguimos ter um controle das entidades que trabalham conosco, nossos parceiros. Isso aqui é um módulo onde a gente pode cadastrar o fornecedor, não é? E então, depois de cadastrarmos um determinado fornecedor, ele aparece aqui nessa lista desse módulo, não é? Que é fornecedores, não é? Então, esses fornecedores, por norma, podem trabalhar de forma integrada com o módulo contrato, né, onde a gente pode cadastrar, não é, onde a gente cadastra os novos contratos, e também aqui nós podemos cadastrar então cada fornecedor, não é, que trabalha com a nossa determinada entidade. Então, nós podemos cadastrar o fornecedor com base aqui no módulo fornecedor, onde a gente só faz a gestão dos fornecedores, ou podemos cadastrar os fornecedores aqui no módulo de contrato, porque eles estão interligados e trabalham de forma integrada, tá bom? Então, como sabem, né, toda dívida corrente é sobre um fornecedor, por isso que a gente apresentou aqui numa primeira instância ao fornecedor, tá bom? Aqui nós temos a nossa lista dos fornecedores, esse módulo que está aqui, né? Se clicarem aqui no módulo fornecedor, aqui traz a lista dos fornecedores, não é? É uma lista até 10, vamos abrir até 100 para aparecer outros fornecedores, como veja que são vários, não é? E aqui nesse módulo ele nos traz a lista dos fornecedores ativos conosco e já nos traz aqui o nosso balancete financeiro, não é? O nosso saldo da dívida, não é? Então, nós temos aqui a nossa dívida geral da instituição. Nesse caso exemplar, nós temos uma dívida de 909 milhões, não é? E depois nós temos aqui a dívida corrente. O que é a dívida corrente? Aqui no saldo, essa é a dívida geral. E nessa dívida é subdividida em dois tipos de dívida, não é? Que é a dívida corrente e a dívida vencida. O que é a dívida corrente? Quando se cadastra uma fatura para um determinado fornecedor, nós cadastramos as condições de pagamento, não é? Por exemplo, se a negociação foi dita que o pagamento tem que ser feito em 3 meses, então, no ato de cadastro, nós vamos dizer que esse pagamento deverá ser feito em 3 meses. Então, o que acontece? Não é? Quando essa dívida, essa fatura está no prazo, ela fica aqui, na dívida corrente. Se esse prazo dos 3 meses ser ultrapassado, então ela passa aqui para a dívida vencida. Então, nós conseguimos controlar aquelas faturas que ainda estão no prazo de serem pagas, não é? E podemos gerenciar, quando temos a cota no final do mês, nós sabemos, não, essa fatura ainda não expirou, então posso pagar depois, não é? Vou priorizar as faturas que já estão caducadas, que estão vencidas, não é? Então, essas duas dívida corrente e dívida vencida, ela ajuda nesse gerenciamento das faturas. Então, se uma fatura ainda está no prazo, então ela fica aqui em dívida corrente. Se ela já vencer, ela sai da dívida corrente e passa para a dívida vencida, né? Quer dizer que é uma dívida fora do prazo, não é? E depois nós temos aqui no outro lado os pagamentos, quer dizer, né? Nós temos o total dos pagamentos
Temos o total da dívida vencida, temos o total da dívida ainda dentro do prazo e temos a dívida gerada. Então, no fundo, se você clicar em fornecedores, tu consegues visualizar a saúde toda, não é, dessa determinada instituição, desse órgão público, não é? Então, isso aqui é perfeito. Se a gente clicar aqui em exportar, nós podemos exportar, né, a lista desses fornecedores, não é? Conforme estão a ver aqui, podemos exportar a lista dos fornecedores e poder então, pronto, guardar no físico ou enviar, não é, para o gestor que queira, né, que tenha solicitado. Então, voltamos aqui para o nosso menu fornecedor, não é? No menu fornecedor, nós podemos fazer várias coisas, não é? É onde a gente consegue ver empresa a empresa, não é? É aqui onde conseguimos ir ver a dívida de cada fornecedor, não é? Se a gente, não é? Conseguimos monitorar, não é, caso a caso, a cada nova compra, aquisição ou a cada conta corrente, tá bom? Então, esse é mais ou menos o módulo do fornecedor. Se a gente seleciona um determinado fornecedor, aqui nós temos os dados só daquele fornecedor, não é? Nesse caso, o fornecedor Angoitália. Aqui a gente vai ver o número de faturas que temos cadastrados com esse fornecedor, o saldo da dívida com esse fornecedor, a dívida corrente, a dívida vencida e quanto é que nós já pagamos, não é? E podemos depois fazer buscas dessa dívida por uma data inicial com uma data fim. Então, nós podemos querer saber só a dívida desse mês com um determinado fornecedor, ou podemos querer saber a dívida do ano transato com um determinado fornecedor, ou então podemos também ver a dívida geral com esse fornecedor, correto? Então, não é? Era isso que a gente queria trazer sobre os fornecedores não é? Para o vosso conhecimento, e vamos então avançar, não é? E vermos outros módulos, tá bom? Ainda há uma outra questão, deixa-me ver. Pois, se a gente clicar em consultar a lista dos fornecedores, nós podemos então, não é? Deixa-me recuar aqui um pouquinho. Aqui no módulo fornecedor, a gente pode consultar, não é, as dívidas de cada fornecedor individual ou então, não é, a dívida geral que a nossa instituição tem com os nossos fornecedores. Então, clicamos em consultar. Se a gente vir aqui, né, aqui, veja, nós temos os mesmos dados que são da dívida e se a gente vem aqui, pode então exportar em PDF, não é? Essa dívida que se tem no geral com todos os fornecedores, não é? Esse relatório é muito bom né, no ato da programação em cada mês. Antes da programação, tira-se um relatório da dívida corrente, né? E os gestores, no caso a secretária-geral, né? Os ministros, a ministra, né? As pessoas que trabalham na programação podem então conseguir ter uma visão geral de cada fornecedor, qual é a dívida de cada, né? que temos com um determinado fornecedor numa determinada instância, tá bom? Então, isso é um relatório muito produtivo, não é? E aqui ainda nós podemos extrair, não é, os relatórios individual com cada entidade, tá bom? Então, isso é o que nós temos com relação não é, ao cadastro dos fornecedores e à própria gestão dos fornecedores.